Boa noite a todos que aqui se encontram, também aos que nos assistem pela internet. Nós, como de costume, vamos abrir a nossa reunião, sendo uma reunião especial, funcionando mais como uma audiência pública. Então, a abertura da audiência pública. Em nome do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, saudamos a todos aqui presentes e aos amigos que estão nos prestigiando através da internet, os conselheiros, os militantes do SUS, a comunidade em geral, a equipe de apoio da Câmara de Vereadores e o nosso convidado nesta segunda, das 7 audiências públicas que serão realizadas com os candidatos à Prefeitura de Gravataí. Nessa oportunidade, refletimos sobre a necessidade de lutar pela preservação dos avanços a partir da Constituição de 1988 e pressionar o Altair. Estamos iniciando nosso trabalho, né? E pressionar pela criação de meios de financiamentos próprios para a saúde. Muitas lutas serão necessárias para impedir retrocessos no SUS e na saúde da população. Como exemplo, citamos a PEC 01 de 2015, a PEC 241 de 2016 e Portaria 1486 de 2016. Destacamos a necessidade de incentivar a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990. A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que prevê a definição e os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. Quanto ao Conselho, a lei define que deve ter o caráter permanente e deliberativo, que atua na formulação das estratégias e no controle da execução da política de saúde, na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Ainda nos dias de hoje, muitos vereadores e prefeitos se elegem fazendo o papel de fura-fila, facilitando para alguns fichas de consultas, autorizações para internação, exames e transporte de doentes, fazendo parecer assim que precisamos de um gestor bonzinho e não um gestor sério que faça cumprir a lei. O Conselho vem buscando incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos com o Ministério Público, Jurídico e com o Legislativo, com os demais conselhos do município, meios de comunicações, aqui também presentes, bem como setores relevantes não representantes no Conselho, não representados nos conselhos. Considerando que a saúde é um tema central no debate eleitoral, o Conselho de Saúde deliberou no dia 17 de agosto de 2016 perpetuar esta ação já promovida em 2012 com a finalidade de viabilizar a apresentação pública das propostas do governo para a saúde, assim como a assinatura de um termo de compromisso com a saúde pública, a qual será registrada em cartório e encaminhada ao Ministério Público. O Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, aqui representado pela Comissão de Organização das Audiências Públicas, Esmeraldo Nascimento da Silva, Altair Machado, Carlos André Kobrowski, Jame Braus Ziegler,
Marlene dos Santos Espíndola, a minha voz tá. Marco Antônio, agradece o apoio da equipe técnica da Câmara de Vereadores, dona Hélia Eufrásio, Tereza Zambuja e Cristiano Quadros. Declarando assim iniciada essa audiência pública, passando a palavra aos coordenadores da comissão organizadora. Boa noite a todos e a todas. Companheirada que nos assiste aí, Brasil afora, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, aí, Alagoas. Presidente, hoje eu vou passar a coordenação da reunião para o Carlos André. Ok? Me passa para ler o regimento agora. Boa noite a todos, então. Então, iniciamos a reunião de apresentação do plano de governo relacionado às ações de saúde do candidato Walter Amaral, do PT e a sua coligação. E passamos para o nosso colega JB, que vai fazer a leitura do regimento. Regulamento das audiências públicas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016. Capítulo 1 da realização. Artigo 1º. As audiências públicas serão com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016, convocados pelo Conselho Municipal de Gravataí na reunião ordinária do dia 17 de agosto de 2016, com o seguinte tema: o fortalecimento do SUS, o controle social e a eleição municipal Gravataí 2017-2020. Em acordo com a resolução do TSE número 23456, de 31 de dezembro de 2015. Artigo 2º. Tem como iniciativa do Conselho Municipal contribuir com a sociedade organizada e a comunidade na discussão pública em defesa da saúde pública, no direito humano à saúde e no comprometimento dos candidatos à Prefeitura com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Artigo 3º. As audiências públicas com os candidatos que estão concorrendo à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016 serão realizadas nos dias 2, 9, 12, 14, 16, 21 e 23 de setembro de 2016 na Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 4º. As audiências públicas serão realizadas nos seguintes horários: das 19 às 20h40 minutos. Artigo 5º. As audiências públicas terão 5 eixos temáticos de pergunta para os candidatos e assinatura do termo de compromisso com a saúde pública aprovada pelo Conselho. Artigo 6º. Dos eixos temáticos, as perguntas e o termo de compromisso são: primeiro, os 3 níveis da atenção. As questões de saúde estão relacionadas à atenção básica, média e alta complexidade. Qual o vosso entendimento em relação à garantia de acesso aos gravataienses no atendimento resolutivo e efetivo dessas questões? Segundo, recursos humanos. Considerando que os recursos humanos exercem um caráter importante, representando um elo imprescindível no desenvolvimento e implementação das políticas de saúde, qual a sua proposta para a valorização e qualificação dos trabalhadores em saúde e qual o modelo de gestão defendido pelo candidato? Terceiro, controle social. Considerando, conforme previsto na legislação do SUS, que reconhece o Conselho Municipal de Saúde, sendo um órgão fiscalizador e deliberativo, qual o seu entendimento da participação do Conselho na gestão do SUS no município e como fortalecer e estruturar este importante órgão representativo na sociedade de Gravataí? Quarto, financiamento. A previsão orçamentária municipal no PPA 2017-2021 para a saúde será prioridade em sua gestão? Como fará para o orçamento de conta da demanda da saúde da população? Quinto, a saúde e as outras políticas intersetoriais. Considerando que o conceito de saúde é igual à qualidade de vida, garantida através das políticas públicas no geral, como educação, assistência social, meio ambiente, entre outras, como sua gestão tratará as questões voltadas ao saneamento, meio ambiente e demais políticas públicas, sendo que o impacto dessas interfere na vida e saúde dos gravataienses? Artigo 7º. Serão garantidos os convites das audiências públicas para os candidatos que
que estão em disputa à Prefeitura Municipal de Gravataí nas eleições municipais de 2016, para entrega e apresentação do plano de governo relacionada, assim como a assinatura do termo de compromisso com a saúde pública no seguinte cronograma do quadro abaixo. Dia 2 de setembro de 2016, Dr. Levi Melo, PSD, PRTB. 9/9, Walter Amaral, PT. 12/9, Marco Aurélio Soares Alba. 14/9, Sadão Maquino, PSTU. 16/9, Anabel Lorenzi, PSB. 21/9, Rafael Link Moleque, PSOL. Dia 23/9, Daniel Bordignon, do PDT. Parágrafo único. A ordem foi estabelecida em sorteio realizado pela mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 8º. O Conselho dará ciência ao Tribunal Eleitoral e à Brigada Militar quanto à realização das audiências públicas com o prazo mínimo de 72 horas de antecedência. Capítulo 2º. Da participação dos candidatos. Artigo 9º. Todos os candidatos receberão convites para participar das respectivas audiências públicas por meio de ofício enviado pelo Conselho contendo o regulamento e o cronograma das audiências, a programação das atividades e o termo de compromisso. Artigo 10º. No caso do candidato a prefeito estar em possibilidade de participar das audiências públicas conforme o cronograma, deverá comunicar à comissão organizadora do Conselho para análise. Artigo 11º. O Conselho somente reconhecerá candidatos à Prefeitura os que, julgado o registro, permanecem aptos ou se indeferido que estejam sob júdice. Artigo 12º. Cada candidato poderá contar com, no máximo, 3 assessores durante suas respectivas audiências públicas. Capítulo 3º. Dos demais participantes. Artigo 13º. As audiências públicas serão abertas à comunidade, entidades sociais, autoridades públicas e imprensa. Artigo 14º. O número de participantes terá como base a capacidade instalada do plenário da Câmara de Vereadores de 300 pessoas. Artigo 15º. É assegurada a presença da imprensa local. Capítulo 4º. Da organização. Artigo 16º. As audiências públicas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí terão uma comissão organizadora eleita pelo Conselho. A comissão organizadora, artigo 17º, a comissão organizadora contará com um coordenador. Artigo 18º. Essa comissão tem o compromisso de assegurar os convites a todos os candidatos e zelar para o cumprimento desse regulamento da resolução. Artigo 19º. A comissão organizadora definirá e elegerá um mediador e um facilitador para conduzir os trabalhos da mesa. Artigo 20. A programação de horários e atividades das audiências públicas nos dias 2, 9, 12, 14, 16, 21 e 23 de setembro de 2016 está definida na seguinte forma. 19 horas, abertura dos trabalhos pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde. 19h05, leitura do regulamento pelo mediador da mesa. Artigo 19 horas e 10 minutos, apresentação pessoal do candidato. 19 horas e 16 minutos, abertura das perguntas dos eixos temáticos. 19h46, 4 perguntas de 2 minutos e 5 minutos para cada resposta. 20h30, leitura e assinatura do termo de compromisso. 20h40, encerramento. Capítulo 5, dos trabalhos da mesa. Artigo 21. A dinâmica dos trabalhos da mesa será a seguinte. A. O coordenador da mesa solicitará à comissão organizadora a leitura do regulamento. B. O mediador realizará o controle do tempo de fala do candidato. C. O candidato terá um tempo de 6 minutos de fala para a sua apresentação pessoal e 6 minutos para a resposta de cada eixo temático. Ao final das respostas temáticas, será aberto para 4 perguntas de 2 minutos cada dos presentes. O candidato terá 4 minutos para responder cada pergunta. D. O candidato que ultrapassar os 6 minutos de fala será advertido pelo mediador para que conclua sua fala em 30 segundos. E. O candidato deverá responder às perguntas do eixo manifestando-se de forma não ofensiva, respeitosa, evitando ataques pessoais com os demais participantes e procurando manter o assunto em pauta de forma objetiva, breve e clara. F. O candidato que agir de forma ofensiva e desrespeitosa poderá ser advertido verbalmente pelo mediador para que se atenha ao tema proposto. G.
Caso o candidato persistir em fazer manifestações ofensivas, poderá ser penalizado tendo direito de fala interrompido compulsoriamente pelo mediador. H. O coordenador assegurará que não será permitida a manifestação do plenário. I. Não será permitida a fixação de faixas ou cartazes do plenário ou distribuição de material de campanha durante as audiências. J. Havendo manifestação de participantes do plenário, estes serão convidados a se retirar pela comissão organizadora. Persistindo, será compulsoriamente expulso pela segurança do estabelecimento. K. Ao final das respostas ao público, o candidato será convidado a assinar o termo de compromisso com a saúde pública entre 2017 e 2020. L. Assegura-se ao coordenador o questionamento pela ordem, a critério de qualquer dos presentes não estejam cumprindo o regulamento. M. Será permitido ao coordenador interromper os trabalhos em 5 minutos, caso julgar necessário. Capítulo 6º, das disposições transitórias e finais. Artigo 22. O plenário do Conselho Municipal de Saúde é soberano para aprovar o presente regulamento. Artigo 23. Todas as audiências públicas serão gravadas. Artigo 24. A assinatura do termo de compromisso, anexo 1, será registrada em cartório, encaminhado ao Ministério Público e amplamente divulgado nos veículos de comunicação. Artigo 25. Poderá ser permitido até 10 minutos de atraso do início da abertura dos trabalhos e 10 minutos para encerramento das atividades. Artigo 26. Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora. Artigo 27. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. Esmeraldo Nascimento da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e a comissão organizadora, membros: Altair Machado, Carlos André Kohlhaus, Jaime Braz Bianchim Ziegler, Marlene dos Santos Espíndola, Flávia Schumacher Kohlhaus, Esmeraldo Nascimento da Silva e Marco Antônio Oliveira de Almeida. Gravataí, 17 de agosto de 2016. Então agora o candidato Walter Amaral terá 6 minutos para fazer a sua apresentação inicial e depois 6 minutos para cada uma das questões. Então, num total de 30, se o senhor quiser apresentar dessa forma. Tá? Boa noite. Obrigado. Posso usar a tribuna? Tá, tranquilo, a gente passa. Vai ligar? Vai ligar? A tribuna está ligada? Está. Pode sentar aqui também. Beleza. Alô? Boa noite. Quero, em primeiro lugar, ao nominar o Esmeraldo, fazer uma saudação muito especial a todos os conselheiros, a comissão organizadora, por estarem organizando esse momento importante na vida da nossa cidade, num dos temas mais candentes, que historicamente vem pautando, né, de forma muito especial os períodos eleitorais, principalmente porque sabemos dos gargalos existentes, né, no atendimento à saúde, e o que tem feito com que esses debates sejam fundamentalmente importantes para todos nós. Quero dizer também que não pude vir com toda a minha equipe hoje, porque, na verdade, hoje é a festa de lançamento da minha candidatura a prefeito aqui em Gravataí. Já estava agendado quando eu recebi o convite de vocês, mas fiz questão de não declinar do convite, não pedir também substituição de data, porque sei que as datas são complexas, razão pela qual estou aqui presente e, claro que se puder sair um pouquinho antes, será de bom tom, mas, de qualquer forma, independente da data e das possibilidades, quero agradecer muito o convite
Acho que é uma deferência importante que o Conselho tem com a saúde, uma deferência importante que o Conselho cria para todos os partidos, indistintamente, né, da sua representatividade parlamentar, o que é muito importante. Nem sempre o Conselho está obrigado a ouvir todos os... Mas, nesses casos de debate, então, eu quero parabenizar também a comissão organizadora, porque abriu, enfim, espaço até mesmo para os partidos que não têm a representação parlamentar mínima, mas que, de qualquer forma, precisam também ser ouvidos. E esse sentimento que o Conselho tem, eu gostaria também de referendar e dizer da importância que tem esta compreensão, essa concepção de vocês. Bom, meu nome é Walter Amaral, eu sou professor, psicanalista, sou também militante sindical, fui um líder estudantil e presidente da União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul. Tenho construído boa parte da minha trajetória política aqui em Gravataí, onde pude participar dos 4 governos que o meu partido conquistou aqui em Gravataí, onde fui primeiramente secretário de Educação, depois fui chefe de gabinete, depois fui secretário de Planejamento e depois fui diretor-presidente do Instituto de Previdência dos servidores aqui da nossa cidade, né? Fui também presidente do meu sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais. Tenho tratado a minha trajetória toda voltada para um partido que tem um forte cunho e apelo social, que tem também demonstrado em todas as suas administrações, seja no âmbito estadual, nacional ou municipal, o forte compromisso que tem com as questões sociais. Aqui em Gravataí, nos nossos 4 governos, não foi diferente. Nós, por exemplo, chegamos a assumir o governo em 1997 com 4 unidades de saúde e entregamos à sociedade, em pouco tempo de governo, mais de 36 postos construídos. Tivemos uma relação com o Conselho da Saúde sempre muito respeitosa, primeiramente porque o meu partido tem como ótica de construção dos seus mandatos uma forte participação popular, que se faz presente, seja no orçamento participativo, ou seja também no fortalecimento das instâncias de controle social. Acho que em todas as oportunidades, salvo alguma ressalva, todos os secretários de saúde dos nossos governos participaram, de certa forma, das reuniões do Conselho. Sempre o Conselho, nos nossos governos, foi ouvido sobre a questão do Hospital Dom João Becker, por exemplo, no controle social do Dom João Becker. A gente tem como um dos motes do desenvolvimento social e da obtenção, enfim, dos índices, das metas que nós precisamos atingir, não apenas o investimento que o governo deve fazer, os percentuais constitucionais, ou até mesmo além dos percentuais constitucionais. Nós temos certeza absoluta que, especialmente no caso da saúde, eu quero dizer isso de forma muito especial, que sem o controle social, os investimentos nem sempre atingem os objetivos a que são propostos. Portanto, um dos principais compromissos que nós temos é, evidentemente, o fortalecimento do Conselho de Saúde e de todas as estruturas possíveis e necessárias para que a sociedade possa se empoderar, né, do orçamento, possa se apoderar dos investimentos, possa se empoderar em informações referentes às políticas desenvolvidas do município. E a minha trajetória, a minha história de vida são uma comprovação disso, né? Em todos os lugares por onde passei, por onde andei, as estruturas que tive a oportunidade de assumir, sempre foram espaços onde busquei construir uma democratização das relações que estavam sobre minha perspectiva de governo, e tenho certeza absoluta que esta história é uma história
que fará uma diferença muito grande nesta eleição, porque a sociedade está cansada de ouvir discursos, né, de ouvir números, de ouvir estatísticas, né, e de ouvir um conjunto de situações que, em muitas oportunidades, acabam mascarando a efetiva e a real condição por que passa a população. Nós sabemos das necessidades de Gravataí, sabemos da importância de se ampliar diversas estruturas aqui na cidade. Eu, inclusive, como professor, né, o CAPES 1, de forma fundamental, precisa ser ampliado, o CAPES 2, CAPES AD. Como psicanalista, sei dos enormes gargalos que temos aqui em relação a atendimento psiquiátrico e a suportes importantes que precisam ser dados em forma de rede, né, para que as escolas e a estrutura das escolas municipais de Gravataí e também do Estado possam ter sucesso em alguns casos em que se apresentam muitas dificuldades. Quando fui secretário de Educação, percebendo toda esta ausência de rede que se faz necessário ter para o atendimento de alunos de forma especial, eu criei o GAPT, que era o Grupo de Apoio Preventivo Terapêutico Educacional, do qual fazia parte a doutora Maria da Graça, como neurologista, que fazia parte de um conjunto de técnicos, como assistentes sociais, como pedagogos, né, como psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, psiquiatras, né. Então, nós construímos um grupo muito interessante que deveria ter sido o embrião, né, para se superar determinadas dificuldades de aprendizagem, comportamentais ou situações correlatas que, de uma certa forma, produzem, em alguns momentos, o fracasso escolar. A ideia, então, é poder, não apenas, como é muito propício do meu partido e da condição que estou como candidato, né, indicado pelo meu partido, não apenas de apresentar propostas, né, porque eu acho que temos isso muito claro, que o importante é também a gente poder ouvir, né. Eu acho que o diálogo é uma questão fundamental, principalmente no que diz respeito à saúde, educação e à segurança. Nós notamos que sempre que governos autoritários, autocráticos, verticais, ou que têm a compreensão de que o Estado precisa ser um pouco menor para poder dar mais qualidade de vida para a população, a gente sabe sempre o risco que se corre e as dificuldades todas que emanam destas políticas de redução, de enxugamento do Estado. Candidato, as respostas. Então, feita a apresentação, vamos às respostas. Fazer as perguntas? Qual o vosso entendimento em relação à garantia de acesso aos gravataienses no atendimento resolutivo e efetivo das questões sobre atenção básica, média e alta complexidade? Bem, primeiramente eu acho que passamos hoje por uma crise econômica mundial. Ela efetivamente é uma crise do capitalismo, ela não é uma crise da esquerda, nem dos partidos democráticos populares, é uma crise de concentração de renda, que tem buscado de todas as formas, incessantemente, inclusive através de golpes parlamentares, como aconteceu aqui no Brasil, a redução e o enxugamento da máquina e o congelamento, enfim, de recursos para investimentos em áreas sociais. É o que está se avizinhando para o Brasil nesse exato momento, a partir enfim, do golpe aplicado sobre a presidenta Dilma Rousseff. De uma certa forma, o que nós estamos vendo é uma certa queda no consumo e, portanto, na arrecadação. Isso quer dizer que nós enfrentaremos, a se manter este governo interventor, que nós haveremos de encontrar ainda algumas dificuldades no próximo período. No entanto,
tenho percebido que, estatisticamente, pelo menos, os percentuais de aplicação na educação, na saúde, de uma certa forma, cresceram nominalmente e proporcionalmente neste último período, né? Estranhamente, este crescimento, né, exponencial, a gente verifica que as filas, né, o atendimento, né, e as dificuldades que a população tem passado não melhoram. De onde eu chego à conclusão que, evidentemente, os problemas da saúde são problemas também, né, de recursos, mas, fundamentalmente, são problemas de gestão desses recursos. E eu acho que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ter uma gestão compartilhada no município, compartilhada com os servidores, com o conselho, com a sociedade, né? Porque há uma necessidade efetiva da racionalização desses recursos e desses investimentos que estão sendo aplicados aqui no município. Não é possível que as pessoas ainda estejam sujeitas a madrugar nas filas para marcar consultas, né? E esses são elementos assim fundamentais que a gente percebe o desestímulo e a desvalorização que este governo provoca em relação à saúde. Acho que questões fundamentais, como aplicativos que podem ser colocados, como o teleatendimento, né, como estratégias para marcar consultas, enfim, que podem, sem dúvida nenhuma, melhorar a qualidade de vida daqueles que já, por dificuldades na qualidade de vida, procuram o Sistema Único de Saúde, não tem tido, do meu ponto de vista, a atenção necessária aqui no município. Acho que é preciso, acima de tudo, se atender de forma mais especial na atenção básica da saúde. Acho que esta é uma questão fundamental. A gente, sem dúvida nenhuma, vai ter que ampliar um pouco as ESF, que eu acho que hoje são uma questão fundamental, né? Nós temos necessariamente que equipar com recursos humanos, e o nosso governo foi o governo que mais fez concursos e nomeou servidores na área da saúde. Portanto, não se trata de vir aqui, nesta audiência com o Conselho Municipal de Saúde, de fazer proselitismo político, mas se trata aqui de resgatar efetivamente o que fizemos enquanto governo nos anos em que tivemos a oportunidade e que a sociedade nos conferiu a legitimidade para governar o município, né? Nós investimos de forma substancial e na atenção da saúde básica. Fizemos o primeiro contrato com o Hospital Dom João Becker para que a população pudesse ter acesso através do SUS ao Dom João Becker com recursos do município, e criamos, né, ainda os antigos serviços de saúde na família, que hoje são as ESF, né, que precisam ser ampliadas, né? Eu acho que esta questão do atendimento preventivo, né, e as questões que envolvem os atendimentos nas UBS, hoje elas são fundamentais para que a gente não tenha a necessidade de ter que investir sistematicamente na saúde curativa, embora saibamos que o hospital é fundamental, um hospital público aqui em Gravataí. A gente ainda tem muito que fazer nessa área da atenção básica, e eu tenho certeza absoluta que, embora muito o nosso governo tenha feito, a gente precisa reconhecer que muito precisa ser feito. E, fundamentalmente, acho que o Conselho também precisa ser mais empoderado e ter mais ação 30 segundos. Propositiva e fiscalizadora do que as possibilidades que ele tem hoje. Eu tenho certeza absoluta que o Conselho teria e tem uma contribuição ainda muito maior para dar ao município. Questão 2. Recursos humanos. Considerando que os recursos humanos exercem um caráter importante, representando um elo imprescindível no desenvolvimento e implantação das políticas de saúde,
Qual a sua proposta para a valorização e qualificação dos trabalhadores em saúde e qual o modelo de gestão defendido pelo candidato? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós não deveríamos regredir jamais nas políticas de recursos humanos, de plano de carreira e de valorização profissional em relação aos estágios já atingidos, né? Eu acho que este governo municipal, articulado evidentemente com o governo estadual e também agora com o governo federal, ele tem uma visão bastante insuficiente em relação às necessidades por que passa a população. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que há a necessidade permanente de se manter concursos abertos no município. Acho que a valorização, não apenas salarial dos servidores, mas fundamentalmente o respeito que o poder público municipal precisa ter com os servidores, precisa ter com as estruturas públicas, são questões fundamentais para que os servidores possam se sentir valorizados. Eu acho que estes são elementos centrais que fazem a diferença, porque nós não estamos tratando com números, nós estamos tratando com vidas humanas, nós estamos tratando com pessoas, nós estamos tratando da saúde dessas pessoas, e, portanto, a valorização dos servidores, ela se faz hoje fundamental, né? Eu tenho dito sempre que a ausência de concurso é uma precarização do serviço público, do qual eu discordo redondamente, sou totalmente contrário às contratações emergenciais, salvo excepcionalidades, porque todos nós sabemos que nem todas as especialidades, às vezes, né, complementam os cargos abertos em concurso que são necessários para algumas situações. A exceção desta precarização de ausência de pessoas que possam ser nomeadas por concurso, se poderia justificar. Mas eu quero dizer da minha total concordância com o fato de que nós precisamos constituir uma rede de servidores concursados, valorizados, respeitados fundamentalmente. Acho que tem várias questões que fazem com que a gente possa adquirir, né, o respeito dos servidores, né? E a gente vê que, infelizmente, nesses governos que tentam criar as condições para que o Estado possa ser reduzido, uma delas é o sucateamento dos planos de carreira, né, o sucateamento das possibilidades dos servidores terem horas extras ou atividades extras ou situações, inclusive medíocres, como a gente viu, que muitas vezes tem funcionários que moram ao lado de um posto de saúde, são obrigados a trabalhar em outro posto de saúde, isso é muito comum entre professores e diversos outros funcionários. Então, eu acho que esse respeito aos servidores é uma questão elementar, fundamental, número 1, que eu acho que ela não passa exclusivamente, mas necessariamente ela passa também pela questão da valorização salarial, da formação, da nomeação de médicos e, enfim, funcionários na área da saúde, para que a gente possa constituir um perfil que possa avançar na nossa cidade e garantir uma melhor apropriação por parte da população dos serviços que o município tem a obrigação de prestar. Questão 3. Controle social. Considerando, conforme previsto na legislação do SUS, que reconhece o Conselho Municipal de Saúde sendo um órgão fiscalizador e deliberativo, qual o seu entendimento da participação do Conselho na gestão do SUS no município e como fortalecer e estruturar esse importante órgão representativo da sociedade de Gravataí? Bom, em primeiro lugar, eu acho que fundamental de todas as coisas é que a gente possa construir os dados juntos, né? Eu acho que hoje é muito comum a gente tentar ter dados da prefeitura e não conseguir dados de forma nenhuma, de jeito nenhum, a não ser que se entre num site do Tribunal de Contas, num site não sei o quê, e outras situações que a gente nunca consegue ter uma transparência absoluta dos valores, dos investimentos
e das situações em que são colocados os recursos aqui no município. A minha vida, ela fala por si só, né? Eu, por exemplo, como secretário de Educação, eu criei os conselhos escolares, criei o Conselho Municipal de Educação, né? Capacitei os órgãos de fiscalização e de controle social que, enfim, de uma certa forma, tinham relação com os recursos que, na minha gestão como secretário, eu descentralizei para as escolas, né? Achei que estas questões elas são fundamentais. Acho que os governos precisam ter mecanismos de descentralização e de controle. O Conselho da Saúde é um conselho, enfim, que deveria ter todas as atribuições, né, e todas as possibilidades de intervir, de propor, de organizar, de fiscalizar, mas a gente sabe que os governos são distintos, diferentes entre si, né? E vocês mesmos, como conselheiros agora, devem estar sabendo que as atribuições de vocês têm certas reservas, né? Eu quero dizer para todos vocês que acho que é fundamental o papel do Conselho. Eu não vejo que uma democracia possa se fortalecer sem o controle social. Eu não acredito que, por mais generosos que sejam os recursos para as diversas áreas, que esses recursos cheguem efetivamente onde precisam chegar, se não tiver o controle da sociedade, um efetivo controle da sociedade sobre a aplicação desses recursos e o retorno dessa aplicação para a própria sociedade. Acho que temos um conselho que, evidentemente, precisa permanentemente estar sendo capacitado, permanentemente estar sendo envolvido nos grandes debates do Estado e da nação. Já fiquei sabendo que vocês têm dificuldade de recurso, inclusive, para se locomover, para poder intervir em pautas da conjuntura nacional que são fundamentais para que a gente possa garantir os recursos mínimos para o município na área da saúde, como, por exemplo, essa PEC 241, que é uma atrocidade, mas não pensem que ela é uma atrocidade do governo federal. Ela é uma atrocidade que ela encontra ressonância e adeptos no governo do Estado e também aqui no governo do município, né? Então, discutir esses temas, se intervir, mobilizar sobre esses temas, né, são papéis fundamentais do Conselho. O papel de vocês não é estar sentado aqui uma vez por mês, pegando alguns relatórios, né, para poder desvendar mistérios, propor situações e não serem ouvidos sobre as suas proposições. Então, vocês podem ter certeza que não é apenas o meu partido que está falando, não sou apenas eu que estou falando sobre esse tema, mas, fundamentalmente, a minha trajetória, a minha história de vida, que muitos de vocês aqui conhecem, sabem que eu tenho a plena convicção de que o controle social é a pedra fundamental e angular para que a sociedade possa se desenvolver e para que os serviços públicos possam efetivamente ser realizados. Questão 4, financiamento. A previsão orçamentária municipal no PPA 2017-2021 para a saúde será prioridade em sua gestão? Como fará para que o orçamento dê conta da demanda de saúde da população? Bom, o nosso governo é um governo que tem se caracterizado, quero dizer, os nossos governos, né, têm se caracterizado por ser governos que têm, mais do que na medida do possível, se constituído enquanto governos que têm uma relação com a sociedade civil organizada, né, uma relação com as pessoas capaz de produzir movimentos, produzir situações que não apenas, se posso assim dizer, justifiquem a presença da democracia popular, mas sim que ela efetive a democracia popular como algo imanente a essa própria sociedade, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Por exemplo, eu não tenho a menor sombra de dúvida que tu tem um conselho
que não pode viajar, um conselho que não pode se articular, um conselho que não pode fiscalizar, por exemplo, os recursos disponíveis para o Dom João Becker, que não pode ter acesso livre a todas as informações e as estruturas de saúde do município, é um conselho que não tem o respeito que merece. Eu quero dizer isso para vocês. No meu governo, vocês terão esse acesso. Vocês terão esse acesso, porque eu sei o que vem daqui para frente, e vocês também sabem. Vocês podem alguns ser partidários do governo federal, estadual e municipal, mas lá no fundo todo vocês sabem o que vem para cá. Nós passamos alguns anos em que a sociedade foi governada pela senzala. Né? Foi governado pela senzala. Mas há mais de 500 anos, a sociedade vem sendo governada pela Casa Grande. E no período que a senzala governou, me desculpa essa expressão, não quero usar a expressão de direita e esquerda aqui, mas no período que a senzala governou, vocês sabem o que aconteceu com os 8 objetivos do milênio. Sabem, né? Tem noção, né? Do quanto se avançou nas questões da mortalidade infantil, nas questões de sustentabilidade, na questão de redução da diferença entre sexos, redução da miséria, que são questões fundamentais. Então, se nesse próximo período que estiver chegando, e que está se avizinhando para todos nós, com essas reformas que vocês já citaram aqui na introdução, com essas PECs, com essas resoluções, nós sabemos que vamos enfrentar um período de muita luta, mas fundamentalmente um período de muita organização, de racionalização dos gastos, para que a gente possa fazer mais e não permitir que o sucateamento do Estado possa ocorrer. Eu não tenho sombra de dúvidas nenhuma que o desempoderamento dos conselhos, né, é uma tentativa de sucateamento dos estados para uma eventual terceirização na saúde, na educação, como já aconteceu no transporte, como já vem acontecendo em diversas áreas. Portanto, eu não quero dizer para vocês que eu sou um estatista tresloucado, mas eu acho que tem questões fundamentais que nós precisamos ter a governabilidade sobre elas e nas quais o Conselho e os órgãos criados para poder fazer o controle social precisam estar devidamente empoderados. Questão 5. A saúde e as outras políticas intersetoriais. Considerando que o conceito de saúde é igual à qualidade de vida, garantido através das políticas públicas no geral como educação, assistência social, meio ambiente, entre outras, como sua gestão tratará as questões voltadas ao saneamento, meio ambiente e demais políticas públicas, sendo que o impacto destas interfere na vida e na saúde dos gravataienses? Bem, o nosso governo, e eu falo do nosso, porque desde que o Olívio Dutra assumiu pela primeira vez em Porto Alegre, a primeira prefeitura aqui no Rio Grande do Sul, do Partido dos Trabalhadores, nós ficamos famosos por fazer obras que não eram aparentes para a sociedade, né? Todo mundo dizia assim, mas, meu Deus, que prefeito é esse que só enterra cano, né? E parece que ninguém percebe absolutamente nada do que se faz. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, né? Eu vou fortalecer o orçamento participativo, vou fortalecer os conselhos, independentemente de serem deliberativos ou não, né? Acho que há uma necessidade fundamental de se fortalecer as conferências. Quero dizer para vocês que eu, como secretário de Educação e depois também como secretário do Planejamento e também como presidente do IPAG, em todos eles eu criei os congressos municipais, criei o primeiro, o segundo congresso municipal para ouvir toda a sociedade. Nos congressos que organizei sempre estavam presentes pais, alunos, funcionários, professores, para a gente poder ouvir, né? Quando fui secretário do Planejamento, criei a primeira conferência municipal, né, aqui em Gravataí, na área, enfim, do planejamento urbano.
Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem prefeitos que sabem ser prefeitos usando e abusando da caneta, né? Eu tenho uma história de vida que comprova que eu articulo com a sociedade as políticas necessárias para que a gente possa enfrentar os grandes temas. E é por isso que eu acho que essas políticas integradas, elas aparecem nestas relações que a sociedade produz, a forma como essas questões são articuladas. Por exemplo, eu sou professor na Escola de Ensino Médio de Santa Rita, né? Nós temos vários alunos de inclusão. Nós não temos nem monitores em sala de aula para enfrentar esse tema, né? E agora o governo já acha que não tem monitor, mas tudo bem. É isso aí mesmo, a vida é mesmo assim, né? A gente não tem o CAPES 1, não tem o CAPES 2. Bom, olha, a sociedade está cada vez mais complexa, as pessoas têm cada vez mais situações fatídicas de estresse, né? As pessoas cada vez mais, em função da competitividade, da forma como o capitalismo desumaniza as pessoas, essas pessoas têm cada vez mais problemas, e a gente vê que aqui na cidade não há nenhuma resolução. Agora, eu tenho plena convicção de que trabalhar a saúde sem se trabalhar saneamento básico, sem se trabalhar as questões que envolvem sustentabilidade, enfim, mesmo que seja na atenção básica, no atendimento básico, são situações paliativas e até mesmo aí consideradas curativas. Acho que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande em qualificar a cidade. E nos governos todos que tivemos a oportunidade aqui, vocês sabem o quanto nós produzimos, né, de melhoria do espaço geográfico da cidade, né, de melhoria das condições para que as pessoas pudessem ocupar as praças, ocupar as ruas, né, ocupar, enfim, as diversas estruturas que o município poderia ofertar. Isso hoje está muito reduzido, nós precisamos retomar. Mas eu não tenho sombra nenhuma de dúvida que essas questões que envolvem a saúde, elas são interdisciplinares, né, são necessárias de se trabalhar em conjunto, e nós precisamos garantir que os recursos da saúde, da educação, de forma especial, sejam recursos mantidos com todos os esforços do governo, porque nós sabemos que são duas áreas super sensíveis e que precisam ser tratadas com grande responsabilidade, e esta responsabilidade ela não pode ser só do prefeito, ela tem que ser compartilhada com a sociedade e controlada, enfim, pelos órgãos gestores do município, que não é apenas o secretário da saúde, é também o conselho municipal, porque o controle social, volto a dizer para vocês, é uma pedra angular no governo que eu irei constituir a partir do dia 2 de janeiro. Então, a partir de agora, obrigado, candidato, pela resposta às questões. A partir de agora, teremos 4 questões de 2 minutos da plateia. Então, teremos um período para os 4 primeiros que se inscreverem. Então, o JB, o seu Antônio. Mais alguém? A Marlene. E o Esmeralda. Então, são... desculpe, o Altair ali, então. Esmeralda? Tá bom. Então, o JB primeiro, então, vai fazer a sua questão. Candidato, tendo em vista que a nossa sociedade trava uma luta muito grande contra as questões toxicológicas, principalmente de drogas, de tóxicos e coisas mais, no entanto, nós usamos agrotóxicos na alimentação e também no combate a vetores de doença na cidade. Qual o seu pensamento sobre o uso de agrotóxicos na cidade? Eu acho que esse é um tema assim, que nós sempre, de uma certa forma, investimos muito e articulamos muito a agricultura familiar, né? A agroecologia, né? Nós sempre fomos muito ligados e articulados nisso, né? Não será diferente no 5º governo que nós faremos aqui em Gravataí, né? Eu sei que as indústrias e as multinacionais ligadas a essas áreas são muito poderosas, né?
trabalham de forma muito articulada, criando, inclusive, dependência do uso desses agrotóxicos, né, e outras situações. Mas eu vejo que o controle sanitário deve ser um controle bem rígido em relação a esses temas. Acho que nós precisamos que o Brasil tenha uma política mais ostensiva em relação ao uso desses agrotóxicos. O Brasil hoje, infelizmente, e eu volto a dizer isso aqui com o coração dilacerado, que há uma nova tentativa de se recolonizar o Brasil, né? E o Brasil vem a se constituir de novo como um palco privilegiado de experiências, né, em diversas áreas, como já aconteceu, inclusive, em relação a vários transgênicos, né, e a transgenia, que tem sido uma situação hoje que no Brasil praticamente inexiste controle sobre isso, né? Então, quero dizer que a gente precisa ver mecanismos, fortalecer mecanismos, que eu acho que eles não são mecanismos apenas de proibir, né, mas são mecanismos de conscientizar os produtores, conscientizar os consumidores, né, garantir que eles tenham acesso a essas informações para que eles possam fazer as suas opções. Acho que o governo tem um papel educativo importante para desempenhar nesta situação especial e fundamental que tem levado tantas pessoas, enfim, precocemente a doenças, enfim, quase que insanáveis, né? O nosso governo vai tratar desse tema desta forma. Acho que a questão da educação é fundamental nesse tema. Boa noite. Boa noite, candidato. Boa noite à mesa, à plateia que nos assiste. Candidato, eu só gostaria de fazer uma ressalvinha na questão do golpe, que o amigo falou. O golpe começou aqui nessa casa, quando a bancada toda do PT pulou fora do barco, condenando ela antes de tudo. Mas a questão, assim, candidato, eu sei que no seu mandato, se eleito for, o senhor a sua gestão será para toda a nossa cidade. Hoje eu tenho comigo que Gravataí é dividida em dois. Essa pergunta fiz ao doutor Levi e farei até o último candidato que estiver aqui. É o seguinte, sabemos que a saúde, para cá temos o Hospital João Becker, uma UPA em construção, a outra semi-pronta, 24 horas e mais alguns postos de saúde bem equipados. Sem contar que da 59 ele teve o padre Jeremias, que também atende muita gente de Gravataí. Mas a minha preocupação como conselheiro, e ela é com toda a cidade por um SUS de qualidade para as pessoas que necessitam, mas hoje eu tenho uma preocupação maior. Como morador da região do Parque para lá, mais precisamente da Caveira, Xará, eu tenho uma preocupação assim. Aquela população é menos assistida em relação à saúde. Eu gostaria de saber do candidato se o candidato tem algum plano de ação, se eleito for, para essa população que é mal assistida hoje, após as 18 horas. Porque, veja bem, se alguém trabalhar em Porto Alegre, ou provavelmente dito aqui em Gravataí, chegando após as 18 horas em casa, tendo um filho com um problema, ou algum familiar com um problema, até ele se deslocar para esse lado de cá, só para concluir, até a pessoa se deslocar para esse lado de cá, já pode ter acontecido pior. Então, eu gostaria de saber se o candidato tem algum plano de ação na sua gestão para essa população menos assistida na saúde aqui em Gravataí. Obrigado. Quero dizer que eu também sou morador de lá, daquela banda. E a gente sabe do quanto a especulação imobiliária produziu distorções na ocupação do espaço aqui na cidade, criando verdadeiros vazios demográficos entre uma região e outra, e que, felizmente, hoje a Caveira já não está mais tão isolada como esteve, né, em períodos anteriores,
porque a cidade vai agora colando na caveira e a caveira também vai colando na cidade, se eu assim puder dizer. Mas nosso governo tem se caracterizado sempre, né, sempre por constituir e fazer essas grandes obras através do orçamento participativo, né. Eu não quero dizer que o governo abra mão da sua responsabilidade, por exemplo, de uma situação excepcional, o prefeito tem a prerrogativa de levar ao Conselho do Orçamento Participativo, às reuniões do Orçamento Participativo, o pedido para que o Conselho do Orçamento Participativo possa interceder no sentido de sanar determinadas situações excepcionais e que são mais urgentes e emergentes de serem tratadas, né? Eu acho que esse é um tema que é uma população muito sofrida, uma população que eu tenho certeza absoluta de que ela precisa, tanto ou mais de que outras populações aqui desta outra região, de um atendimento estendido, inclusive, né, com horários estendidos, né, para que possa ser acompanhada, né. Eu acho que isso é um compromisso que nós podemos encaminhar, né, e eu ter também como responsabilidade, né, de mesmo não querendo estar acima, evidentemente, do Conselho, mas são questões fundamentais que a gente precisa ter como sensibilidade. Eu sempre digo que o Conselho do Orçamento Participativo ele não pode autocraticamente substituir o prefeito, e nem tampouco o prefeito deve desconhecer ou minimizar a influência do orçamento participativo. Mas eu acho que deve haver uma simbiose entre esses temas. A cidade, em inúmeras oportunidades, em inúmeras reuniões do orçamento participativo, já abriu mão de algumas prioridades em determinadas regiões em função da necessidade de atender outras regiões com situações mais emergenciais. Mas a extensão de horários e buscar outras especialidades que possam compor a região e atender melhor é uma questão que a gente pode assumir o compromisso de fazer. Alô. Boa noite, Walter. Oi, Marlene. Um grande candidato a prefeito. A minha preocupação e a minha angústia, a minha pergunta é em respeito ao idoso, tá? A saúde do idoso. O que tu pensas, né, nesta área de saúde e da qualidade de vida do idoso, porque nós estamos aí envelhecendo, nós estamos um país envelhecendo, temos um estado envelhecido e temos um município também, onde as unidades básicas praticamente têm um percentual muito grande, 50% é idoso. Tá? Qual o teu plano para esse atendimento do idoso, não só na saúde, mas num todo, como tu falou muito bem, na questão da educação, né, onde tu teve todo. Hoje ainda temos idosos que colocam o dedinho lá e não consegue escrever. Que plano é este que tu tem para o idoso? Bom, essa é uma questão fundamental, porque há muito pouco tempo atrás os idosos eram quase que uma minoria silenciosa, né? Hoje é uma maioria ruidosa, né? Porque a melhoria da qualidade de vida, da expectativa de vida e também do papel importante que essas pessoas passam a desenvolver hoje na sociedade, muitas vezes até como avós, enfim, ainda chefes de família em várias situações, né? O que eu posso dizer em relação a isso? Quando eu fui secretário de Educação, eu criei um movimento de alfabetização e integração social, que chamava-se Mais, né? Foi o primeiro grande movimento de alfabetização que nós fizemos aqui em Gravataí, criei isso em 1997, e ele perdurou ainda por vários anos, e nós construímos ali várias ações de integração, de participação, enfim.
Os nossos governos vieram produzindo um conjunto de situações importantes a esse respeito, né? Por exemplo, nós criamos aqueles grupos esportivos que tinham praticamente, chegamos a criar 60 ou 70 grupos que existiam aqui em diversos bairros da cidade, né? Que as pessoas podiam se integrar, fazer atividades físicas, exercícios, mas muito mais do que fazer atividades físicas e exercícios era a possibilidade de se integrarem, né, de estarem juntos, de ter espaços de socialização, de reconhecimento das diversas identidades do município, né. Eu acho que essas são questões fundamentais, sabe? Eu acho que o Brasil precisa hoje, sem dúvida nenhuma, de produzir políticas para o idoso que não sejam nem políticas compensatórias, nem políticas apenas de atendimento na área da saúde. Muitas vezes o que as pessoas querem, na verdade, é viver, né? E o papel do poder público, e eu tenho isso e terei isso como mote como prefeito eleito, é que o papel do governo ele só tem necessidade de existir se ele se constituir em um projeto para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não há outro sentido para se governar uma prefeitura. Eu não pretendo ser um gestor de situações limites, burocráticas, de recursos, de viabilizações financeiras, de reduções de dívidas. Acho que essas questões todas, elas são questões fundamentais, são questões essenciais. A gente precisa organizar a prefeitura como a gente organiza a nossa casa, né? E, às vezes, a gente não consegue efetivamente organizar, porque, às vezes, a gente tem um filho doente, tem uma determinada situação, que a gente precisa retirar o dinheiro de uma determinada situação para colocar num outro lugar e, às vezes, até se desorganiza financeiramente em função de algumas prioridades. Mas eu vejo que hoje nós precisamos retomar. Né? Eu tenho dito assim, uma das minhas propostas para a juventude é que a gente constitua espaços seguros para que a juventude possa voltar a ocupar as praças, possa voltar a ocupar a cidade com boa iluminação. Nós estamos prevendo, por exemplo, colocar Wi-Fi nas praças, né, públicas, em todas as escolas. E um dia encontrei um menino na rua, né, ele... mas tu acha que tu vai colocar Wi-Fi, que nós vamos para as praças para ser assaltado, roubar o nosso celular? Eu achei muito engraçado e respondi para ele, né? Claro, assim, já tinha pensado sobre esse tema. Eu digo, mas é justamente isso que nós vamos evitar se as praças estiverem tomadas pela juventude, né? É óbvio que se for uma pessoa, duas pessoas, fica fácil delas serem, né, violentadas, né? Mas, se as pessoas puderem ocupar o espaço, é evidente que nós vamos ter um espaço, né, de socialização, né, tomado pelas pessoas. Eu acho que na questão... Conclua, candidato. Da terceira idade, nós precisamos também pensar por aí. Eu acho que essas são questões fundamentais, da valorização do idoso, para que ele não possa chegar num posto de saúde com uma crise de depressão, né, apenas. Altair? Isso? Não, pode ir. Estou lá com a... Bom, boa noite, candidato. É que o senhor, no momento na fala, o senhor falou sobre o hospital, a importância de ter um hospital público. Sabemos nós, os conselheiros, que é difícil um município ele ter um hospital sozinho, porque construir a casa, equipar a casa, e colocar os profissionais, isso até não é o mais caro. O mais caro é manter isso. Como é que o senhor pensa em fazer para que a gente possa ter, se eleito for, um hospital 100% SUS no município? Bom, se essa fosse uma questão fácil, né, nós já a teríamos solucionado nos anos em que fomos governo aqui, né, e eu não pretendo aqui com vocês ter um discurso eleitoreiro fácil, né, e clientelista, né. Eu acho que vocês são dirigentes do Conselho Municipal de Educação
E eu não tenho sombra de dúvida nenhuma que vocês têm muito mais informações a respeito desse tema do que eu. Na verdade, vocês estão querendo ver mesmo, é o meu compromisso com isso, né? Desculpa, saúde. Vocês têm muito mais informações e precisão sobre o caminho que já se percorreu a esse respeito. Mas eu acho que nós temos uma situação calamitosa em Gravataí em relação, né, a leitos aqui na cidade, né? Nós estamos aí com menos da metade, se não me engano, é esse o número, né? Do número de leitos necessários para a população, né? E isso já não é mais um pequeno problema. A expressão que eu usei foi essa mesmo. É uma calamidade, né? E, enfim, acho que nós precisamos articular, né, com o governo federal e estadual as possibilidades e as perspectivas, né, de construir. Eu disse no último debate que participei agora que o governo precisa colocar na sua plataforma, precisa colocar no seu plano de governo, no seu programa de governo, questões que não necessariamente venham a ser questões que ele possa realizar na sua gestão, né? Porque se for assim, então nós vamos riscar tudo, vamos acabar com tudo. Eu não vou poder fazer o hospital, tiro. Não vou poder fazer isso aqui, tiro. Vou poder fazer isso aqui, quem sabe eu ponho. Mas eu acho que uma coisa fundamental da gente ter em relação ao partido que eu represento e a minha candidatura como prefeito, né, é que o que nós colocamos no papel e que é discutido com a sociedade, e eu acho que isso é uma grande diferença entre o nosso partido e outros partidos, não quero dizer em relação a todos, mas a grande maioria, é que nós, quando colocamos no nosso programa de governo, eu sempre disse, nosso programa de governo é meio que a nossa Bíblia, né? Se alguém aqui não é religioso, que seja alguma coisa parecida com isso, mas, enfim, é o nosso mote, né? Então, eu quero dizer que está no nosso programa de governo isso, e quando nós colocamos no programa de governo, isso passa a ser uma bandeira de lutas nossa, né? Eu quero dizer que vocês não apenas podem contar comigo nessa discussão, né, como provavelmente a gente vai ter que trilhar um caminho bastante incisivo para se conseguir construir um hospital aqui em Gravataí, porque eu acho que passou da hora. Do meu ponto de vista, já passou da hora. Quer dizer, há efetivamente uma necessidade, né? O pronto atendimento 24 horas, UPAs e tal, já não dão conta de determinadas situações, né? Como a questão do neonatal, a questão da traumatologia, que são dois temas gargalos fundamentais, extraordinários que a gente tem aqui na cidade, né? Ou a gente se convence de virar uma ambulancioterapia, que nem diziam, era esse o termo? E nós somos a quarta economia do estado do Rio Grande do Sul. Nós somos um polo metal mecânico importantíssimo, nós somos cortados por estradas vicinais importantíssimas de escoamento da produção e da população, e, portanto, as condições objetivas, geográficas, para a gente poder construir um hospital aqui em Gravataí, elas efetivamente estão dadas. Vocês todos sabem do esforço do nosso governo para trazer o hospital regional para cá, que depois meio que se esgotou essa discussão. Conclusão. Não sei se será um hospital regional, mas isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir agora. Um hospital público em Gravataí não vai poder ser apenas uma bandeira de luta, vai ter que ser um pouco mais do que isso, né? E eu acho que o Conselho tem papel importante nessa decisão. Então, agradecemos as suas respostas e as suas informações sobre o seu plano de governo em relação à saúde e convidamos para a assinatura do termo de compromisso. Convidamos Oi? O JB, então, vai fazer a leitura do termo de compromisso e depois passamos para a assinatura. Eu posso fazer o encerramento? Faço depois? Não sei se... Hã? Não, o meu encerramento, o meu agradecimento, eu não sei se faço agora, depois de assinar. Não? Bom, então tá. Termo de compromisso com a saúde pública 2017-2020. Eu, Walter Luiz Amaral da Silva, candidato à Prefeitura de Gravataí, declaro estar de acordo com a concepção que a saúde é um direito de todos e dever do Estado expresso nos princípios do SUS e assumo publicamente compromisso com
a implementação de um modelo de atenção que garanta a saúde de toda a população do município, a integração com o sistema para garantir o acesso do usuário tanto ao atendimento básico quanto às especialidades, pactuando serviços com outros municípios, conforme previsto no Decreto 7.508 de 2011, e a humanização do atendimento, valorizando os trabalhadores de saúde na implementação de plano de carreira, conforme previsto na Lei 8142 de 90, e o Plano Municipal de Saúde, e considerando as pessoas usuárias do sistema como cidadãos de direitos. A manutenção do Fundo Municipal de Saúde, cumprindo a Lei Complementar 141 de 2012, que determina o repasse de, no mínimo, 15% da receita própria do município para a saúde, realizando a prestação de contas quadrimestral, garantindo a transparência na gestão, reconhecendo o Plano Municipal de Saúde como base de instrumento para as peças orçamentárias, conforme previsto na Lei 8.142 de 1990, e trabalhar para o fortalecimento da gestão pública. O respeito e o incentivo à participação da comunidade, seguindo as diretrizes das conferências de saúde, garantindo a representatividade e paridade no Conselho Municipal de Saúde, cumprindo as deliberações do Conselho e repassando informações à sociedade de acordo com a Lei Municipal 2.893 de 2009, Lei 8142 de 90 e a Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Para validar o compromisso assumido com a saúde pública, subscrevem-se Esmeraldo Nascimento da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Walter Luiz Amaral da Silva, candidato à Prefeitura de Gravataí, e Altair Machado, coordenador da comissão organizadora. Gravataí, 9 de setembro de 2016. Então, convidamos o candidato, o presidente e o coordenador para que façam a assinatura do termo. Aí é aqui no cantinho.